O ministro Gilmar Mendes tentou blindar o STF contra pedidos de impeachment com uma decisão monocrática, mas a estratégia parece ter gerado o efeito oposto. Ao restringir o poder do Senado, ele acabou unindo o Congresso Nacional em uma reação inédita e imediata. O resultado prático? A pauta da anistia, que enfrentava resistências e negociações lentas, acaba de ganhar uma força política e uma urgência que ninguém esperava. O tiro, ao que tudo indica, saiu pela culatra. Sejam todos muito bem-vindos ao Orgulho Soberano. Aqui é o nosso espaço para a gente tentar entender o que está acontecendo por trás das cortinas do poder, sempre com o olhar de quem torce pelo nosso Brasil. Se você valoriza essa busca por clareza, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente nessa jornada. A gente precisa conversar muito sério sobre a ironia do destino que está se desenhando em Brasília, porque o que aconteceu nas últimas 48 horas é digno de um roteiro de cinema. Vocês sabem que a política é feita de gestos, de sinais e principalmente de erros de cálculo. E o que o ministro Gilmar Mendes fez, na minha leitura, foi um dos maiores erros de cálculo da história recente do Supremo Tribunal Federal. Ele tentou dar um cheque-mate no Senado, mas acabou colocando o próprio rei em perigo. Vamos entender o contexto para vocês pegarem a dimensão da coisa? O Gilmar Mendes é o decano da corte. É o homem mais experiente, o grande articulador, aquele que conhece todos os atalhos de Brasília. Ele sempre se orgulhou de ser o bombeiro das crises, o homem que senta com todo mundo e resolve. Mas dessa vez ele parece ter sido traído pelo próprio medo. Qual era o cenário? O Senado Federal tinha acumulado na mesa do presidente Davi Alcolumbre um número recorde de 81 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. 81. Nunca na história desse país houve tanta pressão popular e política para que o Senado exercesse o seu poder de fiscalizar a corte. E essa pressão não estava vindo apenas da oposição radical. Ela estava vindo da sociedade, de juristas, de gente que está cansada dos abusos, das decisões monocráticas, dos inquéritos eternos. O Gilmar Mendes olhou para esse cenário e, ao que tudo indica, entrou em pânico. Ele percebeu que a barragem estava prestes a romper. Ele viu que, com a eleição de 2026 se aproximando e com a possibilidade real de uma renovação conservadora no Senado, o risco de um ministro ser empichado deixou de ser uma fantasia e virou uma possibilidade matemática. E o que ele fez? Em vez de recuar, em vez de buscar o diálogo, em vez de tentar corrigir os excessos da corte para diminuir a tensão, ele resolveu dobrar a aposta. Ele decidiu usar a caneta para tirar do Senado o poder de julgar o Supremo. Em uma decisão individual, uma daquelas liminares que a gente tanto critica, ele determinou que, a partir de agora, qualquer pedido de impeachment contra ministros do STF não pode ser apresentado diretamente ao Senado por um cidadão ou por um parlamentar. Não. Agora, segundo a regra criada por ele, o pedido tem que passar antes pelo crivo da Procuradoria-Geral da República. E só se a PGR achar que tem fundamento é que ela encaminha para o Senado. Vocês conseguem perceber a genialidade do mal nessa jogada? A PGR é chefiada por alguém indicado pelo presidente da República. Ou seja, ele criou um filtro político. Ele entregou a chave do impeachment para o governo de plantão. Na cabeça dele, isso resolveria o problema. Ele criaria uma blindagem perfeita onde o povo não teria mais voz e o Senado ficaria de mãos atadas. Mas ele esqueceu de combinar com os russos, ou melhor, com os senadores. E ele esqueceu de uma regra básica da política: ninguém gosta de perder poder. Ao tentar blindar o STF, o Gilmar Mendes cometeu o pecado capital de humilhar o Senado Federal. Ele disse, na prática, que os 81 senadores eleitos pelo povo não têm competência ou maturidade para decidir se abrem ou não um processo. Ele tratou o Senado como um órgão subordinado, um carimbador de papéis da PGR. E foi aí que o tiro saiu pela culatra. A reação foi imediata e furiosa. Até mesmo senadores que costumam ser aliados do Supremo, que costumam defender a corte, ficaram indignados. O líder do governo, Randolph Rodrigues, teve que vir a público dizer que a decisão não era republicana, que agredia o parlamento. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que sempre foi o grande protetor do STF, se viu em uma situação impossível. Se ele aceitasse essa decisão calado, ele estaria assinando o atestado de óbito político do Senado. Ele estaria admitindo que é um presidente fraco, que aceita ordens de outro poder. Então, o que aconteceu foi a união do Congresso. A direita, que já estava em guerra com o STF, ganhou novos aliados. O centro, que estava em cima do muro, foi empurrado para a oposição. E até a esquerda ficou constrangida. O Gilmar conseguiu a proeza de unir todo mundo contra ele. E é aqui que entra a parte mais interessante, a parte que pode salvar o Bolsonaro. Porque na política, quando você cria uma crise desse tamanho, você abre oportunidades que não existiam antes. A indignação do Congresso com a decisão do Gilmar criou um ambiente de agora é guerra. Os senadores e deputados perceberam que não adianta mais tentar negociar, não adianta mais tentar ser bonzinho. O STF não respeita limites. E a única linguagem que eles entendem é a linguagem da força. Nesse clima de revolta, as pautas que estavam travadas começaram a andar na velocidade da luz. A Câmara dos Deputados aprovou, em tempo recorde, um projeto de lei que limita as decisões monocráticas do Supremo. Aquele tipo de decisão que o Gilmar acabou de tomar de suspender leis sozinho. Isso já é uma derrota gigantesca para eles.
Mas a cereja do bolo é a anistia. A anistia aos presos do 8 de janeiro, e por extensão ao presidente Bolsonaro, sempre foi tratada como uma pauta difícil, uma pauta que exigiria muita negociação, muito cuidado. O governo Lula e o STF sempre trabalharam para dividir o Congresso, para ameaçar quem apoiasse, para dizer que isso seria um ataque à democracia. Só que agora, com a decisão do Gilmar, o argumento do ataque à democracia mudou de lado. Quem está atacando a democracia, na visão do Congresso, é o Supremo, ao tentar fechar as portas do Legislativo. E a anistia passou a ser vista não apenas como um ato de justiça para os presos, mas como um ato de afirmação de poder do Congresso. É a forma que eles encontraram de dizer: vocês acham que mandam aqui? Vocês acham que podem prender quem quiserem e que nós não podemos fazer nada? Então tomem essa. Nós vamos anistiar quem vocês condenaram. Nós vamos desfazer o que vocês fizeram. A anistia virou a arma de retaliação. Ela deixou de ser uma pauta ideológica e virou uma pauta institucional. Deputados do Centrão, que antes tinham medo de votar a favor e sofrer represálias do STF, agora estão com sangue nos olhos. Eles querem dar o troco. Eles querem mostrar quem é que faz as leis neste país. E o mais irônico de tudo é que quem deu o combustível para isso foi o próprio Gilmar Mendes. Se ele tivesse ficado quieto, se ele tivesse deixado os pedidos de impeachment dormindo na gaveta do Alcolumbre, como sempre ficaram, talvez a anistia continuasse andando a passos lentos. Mas ao tentar trancar a porta com um cadeado inconstitucional, ele acordou o gigante. Ele forçou o Congresso a agir. E para piorar a situação do STF, tivemos o episódio do ministro Flávio Dino. O Dino, na tentativa de defender o colega Gilmar, acabou cometendo um sincericídio espetacular. Ele foi para a televisão e admitiu, com todas as letras, que a decisão foi tomada por causa dos 81 pedidos de impeachment. Ele disse: por que agora? Porque tem 81 pedidos. Isso foi a confissão de culpa. Foi a prova de que a decisão não foi técnica, não foi jurídica, foi política, foi motivada pelo medo. O Dino, querendo ajudar, acabou entregando o jogo e desmentindo a narrativa do Gilmar de que não havia blindagem. Ele mostrou que o rei está nu e que o rei está com medo. Essa confissão do Dino foi o presente que a oposição precisava. Agora, ninguém mais pode dizer que é teoria da conspiração. O próprio ministro admitiu que eles estão agindo para se proteger. Isso deu uma legitimidade moral gigantesca para a reação do Congresso. Como aceitar uma decisão judicial que é, confessadamente, um ato de autoproteção política? Então, o cenário que se desenha é o seguinte: o STF está isolado como nunca esteve. A opinião pública está contra eles. A imprensa internacional, como a gente viu no caso do New York Times, está contra eles. E agora o Congresso Nacional, que era o último pilar de sustentação, também está se voltando contra eles. E no meio desse caos, a pauta da anistia navega com vento a favor, a votação da urgência já foi aprovada. O mérito deve ser votado em breve. E a chance de aprovação, que antes era incerta, agora parece muito mais real. E se a anistia for aprovada, o grande beneficiado, no final das contas, pode ser o Jair Bolsonaro. Ele pode ter seus direitos políticos restaurados, pode se livrar das investigações, pode voltar ao jogo eleitoral de 2026. E quem foi o grande arquiteto dessa virada? Sem querer, foi o Gilmar Mendes. Foi a arrogância dele que criou as condições para que isso acontecesse. Ele achou que estava salvando o STF, mas pode ter acabado de salvar o Bolsonaro. É a lei do retorno agindo na política de uma forma implacável. A gente precisa acompanhar os próximos passos com muita atenção. O sistema não vai cair sem lutar. Eles vão tentar de tudo. Vão tentar comprar votos. Vão tentar usar a mídia para demonizar a anistia. Vão tentar novas decisões judiciais para barrar o Congresso. Mas a dinâmica mudou. O medo mudou de lado. Antes, os deputados tinham medo do STF. Agora, o STF tem medo do que o Congresso pode fazer. O discurso do Alcolumbre foi um sinal claro disso. Ele falou em usurpação de competência. Ele falou em mudar a Constituição para impedir decisões monocráticas. Ele falou grosso. Ele só falou grosso porque sabe que tem respaldo. Ele sabe que a base dele, os senadores, estão revoltados. Ele sabe que não consegue mais segurar a insatisfação. Para nós, que acompanhamos tudo isso com o coração na mão, torcendo pelo Brasil, esse é um momento de esperança, mas também de vigilância. A gente não pode deixar a peteca cair. A gente tem que continuar pressionando, compartilhando a verdade, mostrando para todo mundo o que está acontecendo. A confissão do Dino e o tiro no pé do Gilmar são as armas que a gente tem para convencer quem ainda está em dúvida. A narrativa de que o STF defende a democracia morreu. O que ficou claro é que eles defendem a si mesmos. E para se defenderem, eles estão dispostos a atropelar a Constituição e o Congresso. Mas dessa vez encontraram resistência. E essa resistência pode ser o começo da restauração da normalidade no nosso país. Eu fico imaginando como devem estar as conversas nos bastidores do STF agora. Deve ter muita gente culpando o Gilmar, muita gente culpando o Dino. O clima deve ser de velório. Eles sabem que erraram a mão. Eles sabem que despertaram forças que não conseguem controlar. E sabem que a anistia, que era o pesadelo deles, está cada vez mais perto de se tornar realidade. Se isso acontecer, se o Bolsonaro for anistiado, a gente vai poder dizer que a vitória veio por linhas tortas. Veio através dos erros dos nossos adversários. Mas vitória é vitória. E a liberdade, venha de onde vier, é sempre bem-vinda. O Brasil é um país curioso. Aqui,
Até o golpe para blindar o sistema acaba ajudando quem o sistema queria destruir. É a nossa jabuticaba política. Mas dessa vez, é uma jabuticaba doce para quem defende a liberdade. A gente vai continuar aqui de olho em cada movimento. Vamos ver se o Congresso vai ter a coragem de ir até o fim. Vamos ver se o Alcolumbre vai manter a postura firme ou se vai tentar negociar um acordo de bastidores para salvar a pele do Gilmar. A gente sabe que em Brasília tudo é possível, mas a pressão que foi criada agora é difícil de dissipar. E você que está aí do outro lado tem um papel fundamental. Não deixe essa história morrer. Espalhe a notícia de que o Gilmar tentou dar um golpe e se deu mal. Espalhe a confissão do Dino. Mostre para as pessoas que a anistia não é um favor, é uma resposta necessária a um sistema que perdeu o controle. A gente está vivendo dias históricos. E daqui a alguns anos, quando olharmos para trás, talvez a gente veja esse episódio, essa decisão desastrada do Gilmar Mendes, como o ponto de virada. O momento em que a ditadura da toga começou a ruir, e o momento em que a liberdade começou a voltar para o Brasil. Então, ânimo. A luta continua, mas o cenário está melhor do que estava semana passada. O inimigo errou, e errou feio. E na política, quem erra paga. E a conta do Gilmar Mendes pode ser a liberdade do Bolsonaro. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa atrapalhada do Gilmar Mendes e do Flávio Dino foi o que faltava para a anistia passar? Você acredita que o Congresso vai ter força para manter essa postura de enfrentamento? Deixe seu comentário aqui embaixo. É muito importante a gente trocar ideias e entender como cada um está vendo esse momento. Se essa análise te ajudou a ligar os pontos e a ter mais esperança, deixe o seu like. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que precisam saber a verdade. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal. Aqui a gente não tem rabo preso, a gente fala o que pensa e mostra o que eles tentam esconder. Vamos juntos, porque o Brasil precisa de nós. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.